sobre eleições de 2022, e eu já vou chamar o Gustavo Conde, comunicador, linguista, jornalista, para a gente falar um pouquinho sobre a entrevista do ex-presidente Lula à TV 247, em que ele fala sobre esse cenário de 2022 também. Oi, Gustavo, tudo bem com você? É um prazer te receber. Tudo bom, Thalita? Que bom esse encontro aqui toda quarta-feira contigo. Tão gostoso falar com você aqui. Quero saudar todos os internautas que estão acompanhando a TVT, esse canal maravilhoso no YouTube, também na TV aberta. Grande coletivo de jornalistas aqui, enfim, um grande site importante para que a gente se informe com qualidade, sem aquelas cifras passionais que tomam conta das redes sociais em grande medida. A gente precisa ter uma objetividade maior e o site da TVT, da Rede Brasil Atual, contempla perfeitamente essa demanda. Você me perguntou da entrevista do Lula, quer dizer, o Lula mais uma vez... Desculpa, foi isso que você me perguntou, né? Isso. Deixa eu chamar só para que as pessoas saibam esses tweets que eles contam um pouco do que Lula falou nessa entrevista, né? Então, roda pra gente, Edu. Daí eu leio aqui e a partir disso a gente fala um pouquinho sobre esse cenário de 2022. Olha só, o ex-presidente Lula foi questionado, então, sobre 2022, sobre aquela fala que fez de o Haddad botar o bloco na rua, né? E ele diz assim, o que eu falei pro Haddad é que ele tem 47 milhões de votos e, por isso, tem mais autoridade que qualquer outro para viajar esse país e conversar com o povo. Ele não precisa pedir licença. Saíram falando que eu lancei ele como candidato. Quem define isso é o partido, disse Lula. E daí ele complementa, se os companheiros dos partidos de esquerda acharem que preciso ser candidato, eu serei. Aí se referindo mais a uma frente ampla, né? Mas não vou brigar para ser candidato. Só não posso falar nunca mais, porque no dia que eu falar isso, eu tenho que me aposentar, pedir licença do PT e ir para casa criar codorna, brincou ele. 2022, então. A gente já tinha repercutido uma fala da semana passada em que ele fala justamente isso. Eu vou ser candidato caso seja para derrotar o bolsonarismo, para derrotar isso que está colocado hoje. Como que você vê a formação de uma possível ampla Lula como candidato em 2022, Haddad, caso Lula não consiga retomar seus direitos políticos, inclusive? Como você vê esse cenário, Conde? Olha, eu acho que assim, vou falar desse detalhe. Na verdade, quem falou que o Haddad botar o bloco na rua foi o Haddad que falou para o próprio 247 que o Lula disse para ele botar o bloco na rua. Botar o bloco na rua, enfim, pode ser até sinônimo de lançar candidato para 2022, mas a rigor o Lula está certo, não é sinônimo absoluto, né? Não entra em estado de paráfrase absoluta, para ser mais técnico. Acho que com a entrevista que o Lula deu ao Kennedy, ele já tinha deixado claro ali que o que ele desenha para 2022 e o que ele espera. Ele falou coisas assim muito importantes, por exemplo, qual a melhor prévia para se saber qual candidato deve concorrer com a extrema-direita no Brasil? É o primeiro turno. Ele disse isso com todas as letras ali. O Lula é muito claro, né? A gente sente falta disso, a gente até desacostuma, Thalita, né? Engraçado, porque a gente tem um debate público tão truncado, tem um governo que trunca tanto as informações, né? O Bolsonaro tem problemas até que são gramaticais, da ordem da sintaxe. A gente não entende. Ele disse que é a questão da contradição, né? Eu não vou intervir na Petrobras e intervém com a nomeação do general lá, etc. A rigor, eu acho que o Lula sempre acaba se colocando com uma voz mais lúcida, mais ponderada, mais democrática, por tudo que ele representa, por ser um ex-presidente. E eu acho que talvez ele não tenha a escuta que ele mereça nesse momento. O Lula poderia resolver muitos dos nossos problemas pela mera posição democrática que ele sempre admitiu e assumiu. Então eu acho que, por exemplo, perspectivas para frentes amplas e tudo mais, acho que o Haddad está mais do que na posição de ser um contraponto a tudo que está acontecendo no Brasil. Isso é normal em qualquer país, aspas, normal, civilizado. O derrotado de uma eleição, né? O Haddad foi para o segundo turno, teve 47 milhões de votos, perdeu para o Bolsonaro, que teve 57 milhões. Se não está dando certo o governo do Bolsonaro, a quem as pessoas devem se dirigir? Ao Haddad, em primeiro lugar, que foi quem concorreu ali. Ele que tem a dizer, digamos, olha, não quiseram o meu projeto, agora vocês estão com esse projeto aí.
eventualmente vocês vão ter a oportunidade de se depararem com o meu projeto, mais uma vez, o projeto do PT, o projeto da esquerda, que pode ser acordado com outros partidos de esquerda à medida que o tempo for passando. Agora, Thalita, sinceramente, eu vejo o cenário ainda complexo, né? Para a esquerda, vejo, enfim, a própria sociedade brasileira, o processo da vacinação, a pandemia que não cede, pelo contrário, que aumenta. Tem uma matéria excelente hoje na Rede Brasil Atual falando sobre isso. Quer dizer, março pode ser um mês aterrorizante para o país, porque simplesmente o Nicoleles dizendo, né? E aí eu encerro a minha fala dizendo que, assim, o Brasil é o maior laboratório a céu aberto para coronavírus, né? Porque o vírus simplesmente se espalha aqui sem nenhum tipo de medida das autoridades. É isso. O Miguel Nicoleles, inclusive, que deixou, né, o comitê científico ali do consórcio do Nordeste por conta da situação que o Brasil todo vive nessa pandemia. Enfim, vamos falar sobre o programa do Conde, que começa agora às 5 horas da tarde, ao vivo, A Destruição do Brasil. O convidado de hoje é o Marcelo Dias, que vai falar racismo, pandemia e genocídio do povo negro. Fala um pouquinho para a gente, Conde. Olha, o Marcelo Dias, ontem eu estava conversando com ele, ajustando as questões técnicas e tal, da câmera e tudo, e o Marcelo Dias é uma potência intelectual, né? Um grande ativista, um jurista, foi deputado estadual pelo PT na década de 90 no Rio de Janeiro, deixou uma marca ali muito importante, de ações importantes, sempre. Ele é filiado, acho que ao MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Ele foi fundado, se não me engano, em 78, e o Marcelo Dias, enfim, desde muito cedo ele está afiliado também, é dirigente nacional do MNU. E eu acho o propósito, Thalita, de trazer o Marcelo Dias, dentre tantas coisas, é que a questão do racismo no Brasil e a importância, a necessidade de o povo negro protagonizar processo político a partir de agora, sobretudo agora, nesse momento que o Brasil se vê conflagrado, com pandemias e tudo mais, com economia totalmente desorganizada, com desemprego, o povo negro tem de protagonizar. Então, essa voz precisa ecoar fortemente. E o Marcelo Dias é uma figura que traz, digamos, todo o lastro intelectual dos negros no mundo todo. Ele fala muito do Frantz Fanon, ele fala muito, enfim, de vários intelectuais, inclusive brasileiros também, que sempre defenderam uma relação melhor, digamos assim, interracial. O Brasil é um país muito racista. Então, o propósito e a expectativa para essa entrevista é justamente essa, para falar das questões, como o povo negro sofre, inclusive também com o processo de pandemia no país, de desemprego, né, das prisões, do reconhecimento facial. 80% são negros nos reconhecimentos faciais. Então, a gente vive um processo muito violento e acho que ele precisa fazer parte permanente da discussão, do debate público, para que a gente possa realmente pensar numa sociedade diferente, né, que possa superar, enfim, tantos traumas aí que a gente está vivendo nesse momento. Então, a entrevista, a expectativa é a melhor possível. Vai ser um grande papo com o Marcelo Dias. Logo mais, às 17 horas, eu aproveito para convidar todo mundo que está assistindo aqui o Jornal da TVT nesse momento. Isso, e tanto pela TV quanto pelas redes sociais, tá bom, pessoal? youtube.com/RedeTVT e no facebook.com/RedeTVT também. Dá para acompanhar às 5 horas da tarde, ao vivo, o Conde, então, no A Destruição do Brasil. Para além disso, vamos aproveitar para chamar também uma outra live que você faz parte, que é do Grupo Prerrogativas, que é uma live semanal que acontece aos sábados. Conta pra gente. Vocês entrevistaram, inclusive, já o presidente do Senado e agora vai ser com o presidente da Câmara a entrevista deste sábado, né? Isso, vai ser com o Arthur Lira, presidente da Câmara. Sábado passado foi com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E eu convido a todos, né, para assistir. A live do Prerrogativas é uma live tradicional de sábado, ela é retransmitida por vários coletivos progressistas, tem uma repercussão muito forte também nas mídias tradicionais, e é uma, digamos, uma espécie de roda viva, né? São vários debatedores. Neste sábado especial estarão lá o Cacá e o Antônio Carlos de Almeida Castro,
que comumente está aqui também na TVT, o Pierpaolo Bottini, e o Grupo Prerro, que é composto pelo coordenador Marco Aurélio de Carvalho, que também está sempre presente aqui na TVT, a Gabriela Araújo e o Fabiano Silva dos Santos. E eu estou ali, eu meio que sou um penetra ali no grupo de advogados, eu sou um penetra, o linguista comunicador, eu faço a mediação e a parte técnica da live, e eu queria convidar todos, vai ser importante, enfim, vamos fazer perguntas importantes para o presidente da Câmara. Vamos falar das questões que estão sendo votadas, das pressões, da questão do auxílio emergencial, das questões judiciais, da questão da Lava Jato, porque o Arthur Lira é um crítico também da Lava Jato. Enfim, é imperdível, né? Vai ser uma live bem densa no sentido de discutir as questões políticas do país mais trepidantes nesse momento. Eu vou deixar o site aqui para quem quiser entrar, daí tem o caminho para a live, que é o prerro.com.br. Tá bom? Aí, ó, já está na tela para vocês. prerro.com.br. Sábado, que horas mesmo, Conde? 11h30 da manhã. 11h30 Todo da sábado manhã, às 11h30, convidados. a live do Prerro. Maravilha. Conde, bom programa. Daqui a pouco a gente volta a se encontrar quarta-feira que vem. Então, beijo para você. Beijo, Thalita. Obrigado. Valeu, gente. Até mais.